Muito bom dia mais uma vez a todos e a todas que estão conosco aqui na manhã de hoje, no encontro com grandes líderes empresariais. Na manhã de hoje, recebemos com a salva de palmas Pedro Parente. Compondo o palco do nosso evento de hoje, convido o senhor presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini. O presidente Ordini estava aqui do lado. Ordini. Muito bem. Quero convidar, então, compondo o nosso palco de hoje, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, diretor-geral da Faculdade do Comércio e coordenador do Fórum dos Jovens Empreendedores da Associação Comercial, Wilson Vitório Rodrigues. Quero também convidar para compor o palco o coordenador adjunto do Fórum dos Jovens Empreendedores e mediador deste encontro, o nosso Daniel Clodoaldo. Assim, agora uma salva de palmas para o senhor presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini. Minhas senhoras e meus rapazes e moças, senhoras e senhores, é com muita alegria que eu, Arnaldo Oliveira, superintendente de apoio institucional aqui da Associação Comercial de São Paulo, abro este encontro na manhã de hoje. Quero convidar para fazer a abertura oficial deste encontro o senhor presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini. Bom dia a todas e a todos, os jovens. É muito bom estar no meio de jovens, porque nós rejuvenescemos e renovam as nossas esperanças por um Brasil melhor. Quando eu vejo estudantes de engenharia, então eu fico mais feliz ainda. Muito obrigado pela presença de vocês. Queria cumprimentar o nosso palestrante de hoje, que dispensa referência, Pedro Parente, e dizer que a sua marca está aliada à marca da Petrobras. O trabalho que o senhor fez ali é histórico e permanecerá para todo sempre. Por isso, tê-lo aqui conosco hoje é uma grande honra. Cumprimentar o meu companheiro Wilson Rodrigues, esse jovem professor entusiasmado, e o nosso querido Clodoaldo, que está também comandando aí a nossa companheira, os meninos da CONAGE, né? Em nível nacional. Isso é muito bom. Jovens, e jovens preocupados em acompanhar os problemas do Brasil. Infelizmente, nós vemos uma parte dos jovens desligados da realidade brasileira. Isso é muito triste, porque o Brasil precisa de vocês, precisa de pessoas que estejam integradas na história para que possa a gente entender o Brasil que nós queremos lá na frente, né? E vocês são os realizadores. Está aí o meu querido Flávio Durso, que é um querido companheiro. O pai dele não é ainda meu grande amigo, né? E é um grande representante da juventude. Queria agradecer mais uma vez a vocês e desejar uma palestra muito feliz. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Muito obrigado, senhor presidente, pela abertura oficial dos trabalhos de hoje. Passo a palavra, neste momento, para aquele que é o nosso vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, diretor-geral da FAC,
Faculdade do Comércio, coordenador do Fórum dos Jovens Empreendedores e um batalhador pela educação no Brasil. Quero convidar o Wilson Vitório Rodrigues. Por favor, Wilson. Obrigado, Arned. Bom dia. Bom dia. Gente, esse bom dia foi meio fraquinho. Vamos lá. É um fórum de jovens empreendedores. Bom dia. Bom dia. Agora melhorou. Bom, gente, olha só. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentá-los todos, dizer dessa satisfação nessa manhã de quinta-feira de tê-los aqui conosco, né, prestigiando a palestra deste homem que na verdade, é um ícone da gestão brasileira, não é? Da gestão pública e privada no Brasil. Tem pessoas que, se não existissem, elas teriam de ser inventadas. Pedro Parente é um caso desse, né? Um caso típico desse. Se não existisse, teria de ser inventado. Porque o Pedro ele liderou projetos no Brasil, liderou momentos da vida brasileira extremamente complexos, extremamente delicados. Todo país, toda nação tem seus momentos. E o Brasil, vocês sabem, né? No Brasil ninguém morre de tédio. E o Pedro ele tem essa capacidade extraordinária de pegar situações de crise e transformar estas crises em coisas mais tranquilas, digamos assim. Através do quê? Através da sua competência enquanto gestor, né? Tem muita gente que fala demais, faz espuma e nada entrega. Tem gente que realiza. E a gente mede a competência dessas pessoas pelos resultados. E a vida do Pedro é uma vida de resultados, né? E eu admiro muito pessoas que focam em resultados, pessoas pragmáticas, né? Que, mais do que falar, realizam. Então, nesta manhã de quinta-feira, neste evento lotado de jovens, e aqui eu quero saudar muito especialmente duas lideranças educacionais que nos prestigiam, o reitor da Mauá, do Instituto Mauá de Tecnologia, professor Zé Carlos. Zé Carlos é um irmão meu e estamos nessa batalha, não é, Zé Carlos, pela melhoria da educação brasileira. A Mauá eu considero a melhor escola de engenharia do país. Tá? Sintam-se muito satisfeitos, alunos da Mauá, porque é importante que vocês tenham noção de que a instituição de vocês é uma baita instituição, né? E vocês têm como líder este homem que é um educador de primeiro nível, né? E também a minha queridíssima amiga, companheira, colega no Conselho Estadual de Educação, professora Valdenice Minatel, diretora do Dante Alighieri. E não poderia deixar de mencionar este que é um dos maiores economistas do Brasil, ícone da economia brasileira, foi secretário especial de Política Econômica do Ministério da Fazenda, presidente do IPEA, diretor da FEA, da USP, e meu colega na direção da Faculdade do Comércio, queridíssimo professor Roberto Macedo. Então, na figura desses três ícones, eu quero saudá-los a todos mais uma vez, agradecer a presença de todos, os alunos da Mauá que nos acompanham, que seja o primeiro de muitos eventos, e eu acho que vocês estão inaugurando hoje aqui a presença de vocês na associação comercial, diante de uma figura realmente que certamente vai passar para todos vocês um conteúdo muito especial. Bom, encerro por aqui essa minha fala preambular, imediatamente passo a palavra para o Daniel Clodoaldo, que vai iniciar este nosso pequeno seminário, mas muito grande em conteúdo. Bom dia a todos. Bom dia. Uma alegria estar aqui com vocês. E existe uma máxima do Doug Nelson que ele diz o seguinte: as pessoas só fazem o que elas sabem fazer. Logo, quanto mais elas sabem, mais elas podem fazer. Conhecimento é poder em potencial. E aprender com as pessoas que já fizeram é algo fundamental para a nossa carreira, para a nossa vida dos jovens há mais ou menos tempo. Então, é uma alegria receber você aqui, Pedro Parente. Eu vou dar liberdade para que você faça a sua fala, a sua palestra, depois a gente vai abrir para algumas perguntas. E eu só vou iniciar com uma pergunta, já para abrir a sua fala. Tá? Você sempre foi chamado para trabalhar com crises.
Você foi chamado porque você gosta de problemas ou não gosta e prefere resolvê-los o quanto antes? Bom, não posso deixar de dar um bom dia a todos e a todas. Muito feliz de estar aqui hoje, porque, enfim, escutei palavras muito elogiosas, muito calorosas. Já tenho uma história junto aqui à faculdade da Associação Comercial. Mas hoje, especialmente, por algumas razões, e uma delas é que nós estamos aqui diante de uma plateia de alunos de engenharia. Nada contra os demais cursos, nada disso, mas eu me formei em engenharia, eu sou engenheiro. E estou aqui também com o presidente e um dos vice-presidentes aqui do Clube de Engenharia, fui homenageado recentemente num evento inesquecível, lá como eminente engenheiro do ano, enfim. Eu estou muito feliz. E quero dizer para vocês, sim, é óbvio que todos aqui são jovens, mas que nós somos jovens há mais tempo, né? Quer dizer, então, nós temos aqui algum direito de dizer, olha, temos aqui a pretensão de falar com vocês e de trazer algumas informações e enfim, meu modo de ver o tema de gestão, e falando de crises também, eu acho que a gente pode falar de gestão de crises, porque dela também a gente extrai lições para a gestão em geral. Mas eu aqui, para responder a sua pergunta, eu quero voltar a uma frase do professor Roberto Macedo. O professor Roberto Macedo, quando era secretário de Política Econômica, um dia eu entro na sala dele, ele me sai com essa: Pedro, você é a pessoa que mais gosta de abacaxi, batata quente, qual era a outra que você falou? Aí eu falei, bom, então isso responde a sua pergunta. Não é que eu goste de crise, eu gosto de desafio. Isso realmente é uma coisa que me atrai muito. Estar diante de um desafio, sempre registrando uma coisa muito importante: não resolvi nada sozinho. Nada. Sempre tive times, equipes, pessoas engajadas, tanto na crise de energia, pessoas de dentro do governo, de fora do governo, quanto na Petrobras, contando com um time extraordinário. E aqui, um pouquinho para a nossa conversa de hoje, e eu mencionei a vocês, né, que o tema que me foi proposto, saudando aqui o nosso presidente da Associação Comercial, o nosso vice-presidente, o presidente da faculdade, foi estratégias de sucesso para gerir projetos e liderar pessoas. É bem amplo, mas eu resolvi falar exatamente desse tema de gestão de crises, e daí extrair, então, como eu mencionei, algumas mensagens, eu não diria lições. E existem algumas características que são algumas etapas em relação a uma gestão de crise, que elas são extremamente relevantes e acontecem em toda crise. E agora, infelizmente, a gente vive uma crise de enormes proporções, né? No Rio Grande do Sul, um estado super relevante, colegas patriotas, quer dizer, brasileiros, compatriotas, claro, todos são patriotas, longe de mim de dizer contra isso, mas que está vivendo uma crise como nenhum de nós imaginou. Como nenhum deles que vive aquela crise e está lá dentro, possivelmente dentro d'água, também vivenciou. Aí uma pergunta que surge logo aqui no início: era possível ver que esta crise estava vindo? Então, uma primeira característica de um processo de crise é fazer essa pergunta: foi possível ver que a crise está vindo? A segunda questão, que é super importante, é: se o gestor vê que a crise, o gestor público, privado, qualquer nível mais alto, um nível intermediário, se ele vê que uma crise está vindo,
será que ele quer enfrentar a crise? Será que ele quer resolver a crise? Então, o primeiro estágio é, foi possível antecipar a crise? O segundo estágio é, antecipando e vendo a crise, ou não antecipando, mas ela chegando. Eu quero resolver essa crise, porque não é incomum que a preferência seja, deixa como está para ver como é que fica. Para que eu vou me incomodar com isso? A terceira questão, que é super relevante, é, foi possível antecipar a crise, ou não foi possível, mas a crise chegou. Eu quero resolver a crise. E a terceira questão é, eu sei resolver a crise? Porque não adianta querer se você não sabe, né? Acabou de fazer referência ao tema de saber. Então, vamos admitir que a crise chegou, ou foi antecipada, que você quer resolver a crise e que você sabe resolver a crise. A quarta pergunta é, eu tenho os meios para resolver a crise? O que eu preciso para resolver essa crise? E tem algum... Agora a gente chega aqui a um ponto importante, que aí realmente é um tema que vale para gestão, independentemente de ser uma crise ou não, que é o fato de que, para que a gente possa resolver qualquer coisa, para que a gente possa administrar, ser um gestor, isso eu escutei de um CEO de uma empresa americana, qualquer líder de organização tem que saber, no mínimo, 3 coisas. É muito simplório o que eu vou dizer, mas é de uma força muito grande. Primeira coisa, ponto A, onde estamos? A segunda coisa, ponto B, onde queremos chegar? E a terceira coisa, como sair de A, chegar até B. Se você não sabe uma dessas coisas, então você está com problemas sérios. E aqui, então, nós estamos falando de uma coisa que é fundamental, né? Que é fazer o diagnóstico, ponto A. Em segundo lugar, ter visão de futuro, ponto B, aonde eu quero chegar. E, de novo, aqui vale para crises e vale para a gestão de qualquer organização, seja ela empresa, governo, terceiro setor, isso vale para todo mundo. E a terceira, que é como sair de A chegar a B, nós estamos falando de um plano. O brasileiro, pelo menos era assim, tem a mania de achar que, não em geral, muitos pensam diferentemente, não quero generalizar, mas não é incomum que o brasileiro pense que planejar é perder tempo. Para que eu vou planejar se eu posso ir direto para a execução? Vou executar logo. E aí tem um quadrinho que o professor Falcone, que eu acho que todos aqui conhecem, ele faz uma comparação, né, das 4 etapas de um ciclo de gestão, é o famoso PDCA, Plan, Do, Check and Act. Ele faz um quadrinho assim, que ele começa com um planejamento desse tamanhozinho. Aí ele vai para a execução. Aí a execução começa a crescer porque não planejou. Depois ele vai para o check, para verificação, se está acontecendo como deveria. Aquilo aumenta. E depois ele vai para o act, que é corrigir os desvios. O act é gigantesco. E aí depois ele faz o outro quadrinho. Faz um quadrinho que ele começa com um planejamento desse tamanho. Mas depois tem a execução, que é um tempo menor, o check pequeno, e quase não tem correção. Termina antes. Termina antes. Então, aqui, a primeira coisa, sob o ponto de vista de gestão, que é fundamental, eu já mencionei as 3, mas é como sair de A e chegar em B. Planejando, não é ir direto para a execução. E aqui tem alguns aspectos que são fundamentais, e mais ou menos fundamentais, dependendo do tamanho da crise ou do tamanho do desafio que você está enfrentando, mas que são fundamentais, de novo, em todas as circunstâncias. A primeira delas, e aqui eu vou trazer exemplos, por exemplo, da crise do apagão, é comunicação. Se você quer engajar uma organização,
se você quer ter as pessoas envolvidas, o tema da comunicação é fundamental. Ela tem que ser transparente, ela tem que ser direta. Você pode dizer as coisas mais difíceis de uma maneira honesta, portanto, transparente e respeitosa, portanto, educada. Mas você pode dizer, eu asseguro a vocês, isso é minha experiência pessoal, eu posso dizer a qualquer pessoa as coisas mais difíceis de uma maneira honesta e respeitosa. Eu não preciso gritar, eu não preciso usar palavras, usar violência verbal. Existem, inclusive, técnicas para isso. Eu queria chamar a atenção de vocês que existe esse sistema de conversas honestas e respeitosas, é um tema estudado, mas é fundamental fazer essa conversa direta e com forma de comunicar adequada para cada público. Vamos lembrar que, muitas vezes, por exemplo, no tempo do apagão, a gente tinha que se comunicar com todas as residências e todas as empresas de quase todas as regiões do Brasil. Só a região sul ficou de fora. Então, tinha que haver uma linguagem que era apropriada para essa generalidade, para essa quantidade imensa de pessoas. E, no apagão, a gente precisava que as famílias e as empresas se engajassem naquele processo. Eu vou voltar a esse tema depois, porque isso é muito interessante. Então, comunicação é fundamental. Eu mencionei a vocês, temos os meios necessários para conduzir aquele processo, para conduzir aquele desafio. Vou substituir a palavra crise aqui por desafio, exatamente para dar um tom mais geral. A primeira questão é a questão da autonomia. Minha experiência é que eu consegui alcançar muito melhores resultados com a delegação do que com a centralização. E a delegação tem um pressuposto fundamental, que é a confiança, né? E tem um segundo pressuposto, que é fundamental, que é, se eu deleguei, eu assumo a responsabilidade por tudo que aquela pessoa fizer. Eu não posso chegar para ela, depois que ela tomar alguma decisão, e dizer, você decidiu errado. Está tudo errado, isso aqui e tal. Não. Aquela decisão que ele tomou, eu assumo. A gente pode conversar e dizer, da próxima vez, eu faria dessa forma. Mas você tem que assumir, porque ninguém vai se sentir bem, confiante e disposto a exercer a autonomia se ele sabe que o seu chefe não vai estar assumindo, como é apropriado e absolutamente indispensável numa delegação, a responsabilidade solidária pelo ato que for tomado. Então, a primeira questão é, eu tenho a autonomia necessária para enfrentar esse desafio? Quando aconteceu o apagão, isso foi em 2001, eu tenho quase certeza que nessa sala pode ter alguém que não era nascido ainda, em 2001. O Ordini não era nascido ainda. Nós dois. A primeira crise do apagão teve um fato, que é o governo não viu a crise chegando. O governo cometeu um erro grave num tema que é fundamental, que é o tema de gestão de crises, que você tem que fazer, né, um trabalho fundamental de levantamento de todos os riscos que a sua empresa, o seu empreendimento, a sua atividade, a sua organização pode enfrentar. E nesse trabalho, quando isso chama-se matriz de riscos, você tem que identificar duas variáveis associadas a cada risco. A primeira variável é qual é a probabilidade daquele risco acontecer. A segunda variável é qual é a dimensão que aquele risco pode alcançar se ele acontecer. São coisas diferentes. Uma é a probabilidade de acontecer e outra é a dimensão.
E nós, no governo, e eu vivi isso, eu estou trazendo para vocês o meu depoimento pessoal, nós confundimos as duas coisas. Nós confundimos a probabilidade com a dimensão do risco. Então, os técnicos da área de energia nos diziam: a probabilidade de acontecer um racionamento é de 5%. E o que é que a gente escutava? Se ocorrer um apagão, o corte que a gente vai precisar fazer de energia é 5%. Isso foi determinante para não enxergar a crise vindo. Porque uma coisa é dizer a probabilidade de acontecer é 5%, outra coisa é dizer, se acontecer, qual é a dimensão? E no nosso sistema hidroelétrico não é possível antecipar com precisão, porque ele não é determinístico, ele é probabilístico, qual é o tamanho da crise, qual é a necessidade de corte que pode ser necessária. Então, aqui tem outra lição também que é fundamental em termos de gestão de risco, que é a seguinte: ainda que a probabilidade seja baixa, mas se a dimensão é muito grande, se a dimensão pode representar a necessidade de um racionamento, ninguém pode desconsiderar esse risco. Ninguém pode desconsiderar. Se a consequência é a sobrevivência de uma empresa, mesmo que a probabilidade do risco seja 0,0001, ele não pode ser desconsiderado. E lembrando que, como são eventos probabilísticos, mesmo um evento de probabilidade zero pode acontecer. Ele não é determinístico. Então, o governo cometeu esse erro. E aí, então, um dia, o presidente, o Pedro Malan, ministro da Fazenda, diz ao presidente: isso não é mais um problema setorial exclusivamente, isso não é mais um problema só do Minas Energia, isso é um problema do governo como um todo. E aí o chefe da Casa Civil, que era eu naquele momento, precisa assumir a coordenação do enfrentamento da crise. Então, o presidente me chama, eu fui funcionário público de carreira, me aposentei como funcionário público, funcionário do Banco Central, e eu, como funcionário público, eu tinha sempre a visão de que, se meu chefe me chama e me diz: eu preciso de você, ele não está me consultando. Se eu quero, se eu não quero. Ele está me dando orientação. Eu disse: presidente, tudo bem, mas o senhor me dá até amanhã para eu dizer para o senhor o que eu preciso. E aí eu volto ao tema da autonomia. E eu levei para ele, no dia seguinte, algumas questões. Disse: presidente, eu preciso de autonomia, a decisão precisa ser final. A gente não pode tomar uma decisão de enfrentamento na crise, que depois tem que consultar o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, a Secretaria da Receita, a Secretaria do Tesouro. Tem que ter autonomia. A decisão tem que ser final. Só que eu acho que isso não pode estar na mão de uma pessoa só. A gente tem que criar um comitê de gestão da crise. A gente tem que ter os recursos necessários. Então, a gente podia fazer decretos de créditos extraordinários de orçamento que não precisava passar por nenhuma secretaria do governo. O Roberto sabe o quanto é complicado fazer as coisas acontecer em serviço público, especialmente quando tem secretarias poderosas, como a da Receita, do Tesouro, da SOF. E, finalmente, antes disso, neste comitê, a gente tem que ter todos os órgãos do governo envolvidos, eles vão estar lá participando, e temos que ter as pessoas da sociedade que possam contribuir. Então, veio o professor Falcone, veio o Mário Veiga, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Mário Veiga é uma autoridade mundial em termos de sistemas de energia, especialmente aqueles que combinam geração elétrica e geração térmica. E outras, convidamos um secretário de Estado, aliás, o secretário de Estado da Fazenda aqui de São Paulo, então Mauro Arce, que também foi secretário de Energia, enfim. E aí vem o tema da comunicação. O tema da comunicação, naturalmente chamamos especialistas em comunicação, e a primeira coisa que eles nos propuseram é tirar a palavra crise do nome do comitê. Não vamos falar em crise. E eu fui frontalmente contra por causa daquela visão.
transparência, direto. Nós vivemos uma crise, nós não vamos tirar a palavra crise do nome do comitê. Na realidade, não era um comitê, é uma Câmara. Câmara de Gestão da Crise de Energia. E sempre falávamos isso. Outro ponto fundamental. Eu sabia que o governo foi devedor nessa situação. Então, eu tinha que estar disponível para a comunicação 24/7. Então, eu começava uma entrevista coletiva às 10 da manhã e eu não tinha hora para acabar. Enquanto tivesse jornalista lá, e naquele tempo, vamos lembrar, rede social, se já existia, era muito incipiente. Realmente era mídia tradicional, rádio, televisão, jornais. E, às vezes, eu respondia a mesma pergunta 3 ou 4 vezes. Eu não me incomodava, não passava sinais de irritação, apenas dizia, olha, já respondi a pergunta, mas vou responder novamente. E outra coisa também, eu jamais disse alguma coisa que eu não pudesse depois defender perante a sociedade. Por exemplo, vai ter racionamento compulsório, ou seja, nós vamos cortar a luz de algum lugar. Depois eu conto também um detalhe importante nessa história. E eu disse, sempre dizia, se as chuvas acontecerem como o mínimo histórico e o nosso programa continuar dando certo, não vai ter necessidade. Mas eu sempre colocava as condições. Eu nunca era taxativo, não precisa se preocupar, não vai acontecer. Por quê? Eu tinha que manter a credibilidade do governo, que tinha sido perdida ao não antecipar a crise. Continuando, então, nessa, digamos assim, nessa sequência de etapas necessárias para a gestão de um desafio, mas gestão em geral, a questão seguinte foi exatamente como é que a gente ia enfrentar esse problema. Planejar, a gente sabia o ponto A era uma insuficiente geração de energia para a demanda que estava acontecendo e que tinha lá os padrões históricos de crescimento. Tínhamos o ponto B, precisávamos reduzir, no mínimo, 20% essa demanda para não ter a necessidade de racionamentos, de cortes compulsórios de energia. Aí precisávamos planejar, precisávamos definir como sair de A, chegar em B. E aí houve uma discussão muito intensa, eu não diria acalorada, diria intenso no governo, porque a questão do como tinha um aspecto que era fundamental. Vai ser voluntário ou vai ser compulsório? Nós vamos chamar as famílias, chamar as empresas para aderirem a um programa voluntário ou vamos impor cortes compulsórios? Sabendo, ou pelo menos naquele momento, tendo essa informação, que os técnicos do Ministério da Minas e Energia, quando chamaram a gente para dizer que sim, precisava de um racionamento, que eles mencionaram a necessidade de fazer cortes compulsórios, vocês imaginam o que seria? De 4, 6, 8 horas em cidades como a nossa, como São Paulo. Sendo que não havia nenhuma preparação prévia para um corte como esse. Vamos imaginar, naquele tempo não tinha LEDs, vamos imaginar todos os sinais de trânsito desligados. Vamos imaginar todos os hospitais, clínicas, enfim, todas as áreas de saúde, sem geradores preparados para isso. Então, mesmo sabendo de que havia essa perspectiva, nós resolvemos embarcar num programa voluntário com estímulos de preço. O que quer dizer? Com estímulos, ou melhor dizendo, com desestímulos de preço, né? E aí nós separamos a sociedade, né, sociedade dos maiores consumidores, enfim, famílias, empresas com maior classe de renda, e as menores classes de renda, tomando pelo seu consumo. Menor classe de renda, consideramos quem consumia até 100 kWh mês. Para, digamos assim, os consumidores de consumo maior do que 100 kWh mês,
nós estabelecemos desestímulos baseados em preço. Ou seja, se consumissem acima daquele corte de 20% voluntário, teriam um acréscimo de preço. E aí entra um outro aspecto da comunicação e da comunicação direta, conversas honestas e respeitosas. Eu estava informando isso à imprensa, posso dizer a vocês, uma plateia de jornalistas, devia ser umas 2 ou 3 vezes a quantidade de pessoas que nós temos aqui nesse ambiente hoje, muita excitação, assim. Os jornalistas, eles ficam muito elétricos, eles, assim, quando tem um evento desse tipo, enfim. E aí um jornalista me perguntou, o senhor não acha que é muito cara essa penalidade, essa multa que o governo está impondo? Eu poderia tentar desmistificar e negar a realidade. Não, imagina. Eu disse, não, eu acho que é muito caro, é muito alto. Só que nós não temos alternativa. Então, isso foi quebrando realmente com a sociedade uma relação de desconfiança que, obviamente, no início estava muito forte, muito elevada. A irritação, o governo mostrou perplexidade, de novo, os especialistas de comunicação tomam cuidado para não mostrar perplexidade e tal. O governo sempre tem que saber o que fazer. Eu disse, não, eu vou mostrar perplexidade. Vou mostrar porque as pessoas vão entender que a coisa é séria. Então, nós optamos pela solução voluntária, com essas metas de corte de 20%. E aí entra o professor Falcone, e se vocês já fizeram alguma matéria no curso de engenharia, eu acredito que vocês vão fazer, pelo menos no nível optativo de administração e de gestão, tem uma coisa fundamental em qualquer sistema de gestão, que é o chamado desdobramento de metas. Então, quando você faz um programa de gestão para uma empresa, você tem que começar de alguma meta que seja relevante para aquele negócio. Tem um livro do Jim Collins, chama-se Good to Great. Se vocês não leram, recomendo fortemente que leiam. E o Jim Collins, ele dizia uma coisa que é fundamental. Você tem que escolher as metas certas para a sua empresa, e não podem ser muitas. Então, um programa de desdobramento de metas, porque tem outro detalhe também, e aí quem me falou isso foi uma outra pessoa, Oscar Bernardes, e eu era presidente do SERPRE, ele estava fazendo um trabalho, ele estava na Busalem, e ele me disse, Pedro, muito cuidado na hora que escolher as suas metas, porque se a gente tem disciplina e coloca foco nas metas que a gente escolhe, elas vão acontecer. E se a gente escolhe a meta errada, nós vamos ficar mais longe da solução do problema do que mais perto. Então, cada empresa, cada organização, para fazer o seu planejamento, tem que escolher a meta que é mais relevante. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, já está começando a ficar complicado. Porque um outro detalhe importante da comunicação é a simplicidade, é ter a capacidade de entender o que está sendo comunicado. Então, nós escolhemos uma meta no nosso programa, que é redução de 20%. Cada família recebeu a sua meta, a sua conta de luz. E aí que o Falcone me sai com essa, foi o maior programa de desdobramentos de metas de todo o mundo, de todos os tempos. Nós desdobramos uma meta, que era uma redução de consumo global no país, uma única meta, por todas as famílias, e demos clareza a todo mundo. E informávamos, porque ligada à meta de redução de consumo, tinha uma meta fundamental, que era o nível dos reservatórios. Então, todo dia a gente divulgava o nível de reservatórios. E tinha uma curva guia, que a gente dizia, que a gente estava em período seco, o reservatório ia cair até setembro, outubro. A gente dizia, enquanto ficar acima da curva guia, nós estamos bem, não precisamos fazer nada adicional, mas se vier abaixo da curva, vamos começar a tomar medidas adicionais. Mas uma clareza e uma transparência com a sociedade. E a questão seguinte, então, foi desenhar esse plano. Tivemos o desdobramento
de metas. Para as empresas, nós criamos um sistema de que as empresas poderiam comercializar os seus direitos de consumir, né? As empresas podiam consumir até 80% do seu consumo de acordo com o período que foi escolhido. Se elas consumissem só 60%, elas tinham uma sobra de 20%, elas poderiam comercializar aquela sobra. E, com isso, nós demos uma certa flexibilidade e agilidade ao sistema econômico para que não tivesse uma dureza muito grande, para que pudesse, então, a coisa funcionar melhor. E este sistema ele foi um embrião do atual mercado livre de energia que nós temos no Brasil, que é cada vez mais relevante, inclusive alcançando os consumidores menores, ter a opção de comprar sua energia no mercado livre. Dependendo de como é que está o nível de reservatórios, então, o mercado livre vai estar mais barato ou mais caro, dependendo da demanda, enfim, vocês sabem como é que isso funciona. E para os consumidores de menor renda, né, o de consumo de até 100 kWh, o que o governo disse foi o seguinte: se for possível, a gente gostaria que vocês economizassem 1/3. A gente sabe que é muito difícil, quem já consome pouco, como é que vai cortar? Então, o governo vai fazer o seguinte: para cada quilowatt-hora que você economizar, nós vamos pagar 2 para você. Então, o que é que isso significava? Se ele economizasse 1/3, portanto, ele não teria que pagar aquele 1/3, porque ele economizou, o governo ia pagar o resto da conta para ele. Então, foi um negócio assim que teve um sucesso muito grande. Então, aqui eu passei por essas etapas para dizer que, sem planejamento, a gente não alcançaria esses resultados. Óbvio que a etapa seguinte de execução é fundamental, uma execução disciplinada. O que é uma execução disciplinada? Lembrando, nós fizemos o plano, tínhamos 1 ou 2 ou 3 metas fundamentais, desdobramos essas metas por todas as unidades de execução, unidades de negócio, enfim, todos que têm contribuição a dar para aquela meta. E a execução disciplinada é fazer uma rotina para verificar, periodicamente, no mínimo mensalmente, se aquelas metas estão sendo alcançadas ou não. Você fazer o seu plano para cumprimento de cada meta, que tem uma discussão muito bacana, que eu não sei se a gente tem tempo aqui agora para falar, mas cálculo de lacunas, mas isso depois a gente pode, numa pergunta, responder. Mas você tem que cumprir suas metas, e aí vem as etapas seguintes, do famoso PDCA. Verifica. Se não está cumprindo a sua meta, analisa, né? Informação é super importante, entende por que não está cumprindo, e aí vem no ACT, né? Check, verifica, ACT, atua para corrigir o desvio, faz um novo planinho para voltar ao leito do planejamento original. Algumas vezes, aqui eu vou encerrar para a gente ir para as perguntas, algumas vezes me perguntaram o que você fez no apagão e o que você fez na Petrobras para que os problemas fossem bem geridos naqueles momentos de crise ou de desafios. Aqui, pessoal, não tem rocket science. Não tem fórmula mágica, não tem atalho, certo? É plan, do, check and act. Esse é o sistema de gestão. Claro que tem um outro capítulo muito grande, que foi aqui proposto também, que é o tema de pessoas, né? Porque são as pessoas que fazem isso tudo. Mas eu já me alonguei aqui um pouco, e deixo, então, agora um espaço para as perguntas. Muito obrigado. Salva de palmas para o Pedro Parente. Bom, meu ponto aqui me disse que os alunos são de Administração e Relações Internacionais do Instituto Mauá, certo? O ponto me disse.
Mas você também é administrador. Por prática, sim, muito feliz. Quando eu estava na idade de escolher o que eu faria, na minha família só tinha 3 opções: médico, advogado ou engenheiro. Eu não conseguia ver sangue, corria o risco de desmaiar. Advogado ganhava mal. Sobrou engenharia. Não que eu sou um engenheiro infeliz, pelo contrário, adoro engenharia. Mas apenas para dizer que não pude considerar, porque não existia como possibilidade na minha família fazer administração. E que eu gosto muito, adoro gestão. Então. Muito obrigado. Você comentou sobre a Serpro, que em 1990 você assumiu e foi um trabalho que te trouxe bastante projeção. E a gente está falando do serviço de processamento de dados. E eu percebo na sua história que você sempre procurou dados concretos e corretos para tomar decisão. Hoje, fala-se muito que a gente está na era que os dados são o novo petróleo, né? Dados para tomada de decisão. Então, de alguma forma, você sempre antecipou na sua carreira esse olhar que a gente tem hoje. Tal como a gente fala muito sobre humanização, transparência, e você sempre procurou ser proativamente transparente. Como que você sugere que os futuros administradores e profissionais de relações internacionais lidem com os dados numa época em que tem todos os tipos de dados? Eu volto ao ponto A. Como é que você pode saber onde você está se você não utiliza os dados corretos? Usar os dados errados vai levar àquela questão que eu mencionei anteriormente, que o Oscar Bernardes me trouxe. Você vai escolher a variável errada. Você vai desenhar um plano para a variável errada. Você vai chegar naquela variável no lugar errado. Então, é absolutamente fundamental você ter as informações corretas. E aqui eu também trago um tema super interessante, momentoso, que é o tema da inteligência artificial. E as pessoas, a inteligência artificial vai substituir as pessoas. Eu acho que o que vai acontecer é que, ao invés de saber as respostas, a gente vai ter que saber as perguntas. Tá certo? Saber perguntar é uma coisa que é fundamental para ter as respostas certas, seja por um processo de inteligência artificial, seja por qualquer outro método. Muito obrigado. Eu quero pedir para o Wilson, então, colaborar com a gente aqui com as perguntas também. Perfeito. Bom, antes da minha pergunta, eu queria também mencionar a presença do Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, que está aqui conosco, e presidente do Síndico Comerciários. Uma salva de palmas, por gentileza. Bom, a minha pergunta, Pedro, e te parabenizando pela exposição brilhante, que era de se esperar, é o seguinte: tem um filme que narra a história, acho que muitos aqui já assistiram, um filme daquele comandante Sully, que aterrissou um avião no rio Hudson. Eu acho que isso deve ter mais ou menos uns 10, 12 anos isso. Foi o filme e o episódio acho que uns 15 anos, né, mais ou menos. E ele aterrissou um avião comercial, acho que era um Airbus ou um Boeing, com 200 pessoas ou mais do que isso, no rio Hudson, em Nova York, que é um rio hipermovimentado, com barco, com tudo, certo? E um feito extraordinário. E as pessoas todas saíram ilesas, certo? Sem nenhum ferimento. Pois bem, depois foi feito um filme sobre isso que narra não só o episódio dele ter conseguido aterrissar este avião no rio Hudson, como também os desdobramentos disso, que virou uma crise. Uma crise na vida dele, inclusive, gravíssima. Porque a companhia seguradora quis demonstrar que ele poderia ter levado o avião até um aeroporto próximo, certo? Para mim, é o filme que, assim, é o material que mais, que muito bem consegue narrar uma situação de crise. E ele vai para um tribunal. Vejam só. Vejam como a vida é complexa. Ele, tendo feito aquele ato heróico, de uma competência extraordinária, vai para um tribunal ter que demonstrar que não havia possibilidade de levar aquele avião, aquele Boeing ou Airbus, com 200 pessoas até um aeroporto.
Ele foi obrigado a fazer aquilo. E ele fala o seguinte: no momento de crise, existe o fator tempo, timing, certo? Às vezes 1 segundo, 1 minuto, pode colocar tudo a perder. Então a pergunta que eu te faço, Pedro, é o seguinte: planejamento, concordo que é fundamental. Quanto mais planejamento, a possibilidade de erro se reduz. Então é isso que você menciona, quer dizer, a última etapa, que é ter que corrigir os erros. Com um bom planejamento, você não precisa chegar nisso, ou você mitiga isso. Agora, pode ser que o planejamento consuma muito tempo. A pessoa, o gestor, ele tem de ter muita agilidade. Qual é a importância da agilidade na tomada de decisão? Eu acho que isso tem um fator fundamental que é determinado pelas circunstâncias. Cada circunstância tem uma realidade. Então, obviamente, que você não pode se dar ao luxo de ficar só planejando. Tá certo? Existe um tempo que é necessário para que aquela ação, qualquer que seja ela seja bem sucedida. No caso, eu vi o filme, no caso, a velocidade de decisão era fundamental. Porque, como você disse, naquele caso, 1 segundo faria uma enorme diferença. E ali eu tenho certeza absoluta que ele não planejou, ele executou baseado no seu conhecimento prévio. E esse é um exemplo excepcional para a questão do saber perguntar, porque o que estava pegando contra ele nesse tribunal era o fato de que lá o Departamento de Aeronáutica demonstrou que ele conseguiria chegar nesse tal aeroporto em 17 segundos, que foi o tempo que ele gastou, 18 segundos, para ele pousar na água. E aí vem o tema da pergunta. Ele disse assim: depois de quantas vezes vocês conseguiram fazer em 17 segundos? 32. Vocês acham que eu teria 32 vezes para tentar pousar aquele avião? Então, vocês vejam só o saber perguntar como é importante. E, voltando à sua pergunta, óbvio que ali não tinha planejamento. Ali era o instinto e era a experiência aliadas ao conhecimento que resolveu aquele problema. Um detalhe pitoresco: alguns dos passageiros saíram de lá, voltaram para o aeroporto para pegar outro avião para Washington. Isso é engraçadíssimo, essa história. Muito bem. Daniel. Vou aproveitar para fazer uma pergunta do Zoom. Antes, vou trazer uma definição. Esse é um ponto importante para ser mencionado, Daniel. Bem lembrado. Nós estamos com mais de 100 de jovens nos acompanhando pelo Zoom, que está sendo transmitido ao vivo aqui, também aos alunos da Faculdade do Comércio. Antes, queria trazer uma definição que eu gosto de política, que a política é a arte e a ciência de administrar interesses e gerenciar conflitos, com o objetivo de servir as pessoas, né? E aí tem uma pergunta do Renato Laurino que vai de encontro a essa definição e esse olhar sobre conflitos de interesse. Vai ao encontro. Vai ao encontro. A pergunta é a seguinte: senhor ministro, como gerir as crises internas com tantos conflitos de interesse? Bom, eu acho que, infelizmente, cada vez mais, quando você fala da sua definição, a parte final é um pouco esquecida, com vistas a atender o interesse da sociedade, das pessoas. Agora, isso é vida real. Vida real. Vida real existem interesses, e eu devo dizer, na maior parte das vezes legítimos, de diferentes grupos, né, de constituencies, como o pessoal gosta de dizer, da sociedade. E a grande realidade é que as coisas vão acontecer de acordo com aquele grupo que estiver melhor preparado para aquela discussão.
aquele que tiver melhor conjunto de informações. Porque a grande realidade é que não apenas nessas discussões de definição de políticas, de leis, de decretos, prevalece aquele que está melhor preparado, como isso também é verdade numa simples reunião. Tá certo? Você vai para uma reunião, quem estudou o material, quem sabe a informação, pode nem estar defendendo o melhor para a empresa, para a sua organização, mas ele, certamente, estando melhor preparado, ele tem uma chance muito maior de ter a decisão a seu favor. Muito obrigado. Vamos fazer uma pergunta presencial aqui. Quero passar a palavra para o Luiz Roberto Chueri. Pergunta presencial. Obrigado, Daniel. Obrigado, Pedro, pela palestra. Ouvir o senhor... do nosso Fórum de Jovens Empreendedores aqui da casa. Que ótimo. E engenheiro também, pelo comentário. Obrigado pela palestra. Ouvir o senhor é encantador. Hoje não foi exceção. Uma história muito bem contada, que eu nunca tinha ouvido dessa forma. Fantástico. Muito obrigado. De nada. O senhor enfatizou bastante a importância de comunicação transparente dentro da organização para a gestão de crises. E o senhor generalizou crises para desafios. No contexto de gestão pública, o senhor trouxe bem nesse exemplo que a organização não é apenas o contexto dos gestores, mas a sociedade inteira. Na gestão privada, entram outras variáveis. Variáveis como estratégias, variáveis como informações que talvez não se queira compartilhar com parceiros, com competidores, em parceria em projetos com outras empresas ou em competição. No seu ponto de vista, na sua experiência, quais são as limitações no contexto da gestão privada desse valor que o senhor atribuiu à comunicação transparente e plena? Muito boa pergunta. Eu quero começar com uma observação. E eu também gosto muito de falar sobre as diferenças de gestão do setor público e do setor privado, que eu acho que é um negócio super relevante. E, muitas vezes, as pessoas me perguntam o que é mais fácil, ser um gestor no serviço público ou ser um gestor no setor privado. Aí eu começo lembrando que o serviço público, em geral, tem duas características que, no meu modo de ver, são agressores de uma boa gestão. Essas duas características são a estabilidade no emprego, porque, e aqui eu não quero entrar no mérito da discussão, existem categorias, sim, que é importante a estabilidade, mas eu estou dizendo que a estabilidade faz com que você não possa utilizar os mecanismos de, digamos, a palavra correta é punição, tá certo? Por um mau desempenho, tá certo? E essa punição pode ser desde advertência, suspensão, o que for. Não. E aí vem o outro problema, que é onde eu acho que é mais prejudicial. Tem uma palavra que chama-se isonomia. Você não pode pagar a diferença. Vocês dois têm a mesma função, tá certo? E vocês dois vão melhores do que os outros que têm a mesma função, vocês não podem ser diferenciados sob o ponto de vista salarial, sob o ponto de vista de salário variável, que é uma questão. Então, o único jeito que você tem para ser executivo no setor público, fazer as coisas acontecer, é pela motivação. Não tem outro caminho. Então, tem que motivar, tem que demonstrar. E existe um grande número de funcionários do governo que tem, sim, interesse público. Tem muita gente boa. Aí, quando você vai para o setor privado, as coisas se simplificam nesse aspecto. Que não foi isso que você perguntou, eu sei. Porque você tanto pode punir, quanto você pode premiar. Quando eu fui para a RBS, a empresa estava literalmente quebrada. Devia mais do que 10 vezes sua geração de caixa. Quem conhece esses conceitos, todos aqui agora são administradores, sabem que dever mais do que 3 vezes, 4 vezes o EBITDA, né, a sua geração de caixa, é um negócio complicado. 10 vezes você está quebrado. Você está quebrado.
E o que nós fizemos lá, liderando um time muito bom, foi estabelecer um programa de salário variável que multiplicava por 5 o variável que eles recebiam anteriormente, se os resultados fossem alcançados. E a gente conseguiu alcançar as metas de 5 anos à frente no primeiro ano, porque foi possível fazer isso. Então, pelo lado da execução, e se você associa isso à sua experiência com motivar pessoas, então você vai muito bem. Agora, sobre o tema da informação, é evidente que empresas, até porque tem competição, mesmo o governo tem isso, tá certo? Existem informações que são muito estratégicas, são muito relevantes para alcançar o resultado legítimo, não os ilegítimos, mas os resultados legítimos que aquela organização procura. Então, digamos assim, a confidencialidade de alguns dados é natural e necessária. O que as empresas fazem, elas classificam as suas informações de acordo com o grau de confidencialidade necessário. E governos também fazem isso. Então, você classifica a sua informação, todo documento, as empresas organizadas, os governos organizados, sai lá, classificação. Tá, tem confidencial, secreto, sigiloso, sei lá, tem um monte aí que eu não sei bem a hierarquia, mas não lembro mais. Então, é natural e eu não vejo nada de errado nisso. Pedro, a gente vai trazer mais 2 perguntas aqui, antes de passar para o Wilson. A primeira pergunta é do Mauro Ramos. Ele questiona, como ex-presidente da Petrobras, o senhor analisa os problemas que a empresa está passando como interferência do governo na sua gestão? Obviamente que é uma pergunta que tem que saber responder. Então, eu vou deixar que cada um tire as suas conclusões. O que eu posso dizer é que, quando eu fui chamado pelo presidente Temer para ser o presidente da Petrobras, eu me lembro direitinho dessa história, ele me chamou. Eu fui ao gabinete dele em Brasília, e ele foi direto. Ele é uma pessoa muito fina, e foi assim, certamente, um curto período do espaço dele, eu posso dizer para vocês que, na minha opinião, foi um dos melhores presidentes, que fez muita coisa nesse período muito curto. E ele disse assim, doutor Parente, ele assim, muito formal, muito educado, eu gostaria de lhe convidar para ser presidente da Petrobras. O senhor aceita? Eu falei, presidente, eu vim até preparado para aceitar, mas não numa conversa de 5 minutos. Eu preciso dizer para o senhor o que eu penso a respeito da Petrobras, o senhor precisa me dizer o que o senhor pensa a respeito da Petrobras. Se houver uma boa combinação, eu vou aceitar. Aí disse, pode ser mais tarde, porque eu abri a agenda para receber o senhor. Pode, eu estou aqui à disposição. Aí não demorou muito, umas 2 horas, talvez, ele me chamou de volta. Ele disse, presidente, a Petrobras tem que ser gerida de acordo com a racionalidade econômica. Isso significa dizer, entre outras coisas, que política de preços, como qualquer lugar do mundo, e eu estou falando de gasolina, diesel, de tudo, política de preços é uma consequência do mercado internacional, lei de oferta e procura internacional, e a empresa tem que lidar com isso de acordo com a racionalidade econômica, de maneira a não prejudicar os seus interesses e a razão pela qual ela foi criada. A Petrobras foi criada não para dar estabilidade de preços aos combustíveis. Ela foi criada para assegurar a disponibilidade de combustíveis em todo o território nacional. E, se ela não faz uma boa política de preço, ela não consegue fazer isso. Bom, outra coisa, não pode ter interferência política, presidente. Não podemos ter interferência política. Em síntese, tinha uma lista de coisas, mas em síntese era isso, racionalidade econômica e não interferência política. Aí ele me respondeu, doutor Parente, tudo muito razoável. Eu falei, se o senhor concorda com isso, não ter interferência política significa, inclusive, que o senhor não pode me ligar para baixar o preço. Não, está claro. Está claro.
Aí eu aceitei. A Petrobras tinha a maior dívida corporativa de todas as empresas do mundo. Era perto de 200 bilhões de dólares, 150, 200 bilhões de dólares. Ela devia 5 vezes o EBITDA, a sua geração de caixa, e a geração de caixa da Petrobras é uma baba de dinheiro. Então, nós estabelecemos um programa, tudo aquilo que eu conversei com vocês aqui. Estabelecemos um programa com 2 metas. 2 metas. Queremos reduzir a alavancagem da empresa à metade, para 2 anos. Eu entrei em 2016, para o final de 2018. Queremos reduzir a alavancagem da empresa à metade. E uma outra meta fundamental, queremos alcançar indicadores de segurança de pessoas e de meio ambiente comparáveis às melhores empresas internacionais desse setor. Não era. E fizemos o planejamento de curto prazo, fizemos um plano estratégico de longo prazo, saímos mundo afora apresentando isso. A empresa, quando eu cheguei, valia cerca de 30 bilhões de dólares, números aproximados, 30, 33. No mês que eu saí, ela alcançou mais de 100 bi de dólares, multiplicando por 3 o valor da empresa. Obrigado. Voltamos a ser a empresa mais capitalizada da Bolsa Brasileira. Tínhamos perdido isso para uma cervejeira. Nada contra a cerveja, adoro uma cervejinha também. Mas, óbvio que óleo e gás é muito mais relevante do que cerveja. Eu não estou desmerecendo o negócio de jeito nenhum. Todos os negócios legítimos são legítimos. Então, assim, eu aqui estou dizendo para vocês o que eu disse ao senhor presidente da República, que eu acho que a empresa tem que ser gerida. Se ela está sendo gerida assim ou não, como eu disse, hoje em dia, cada um de vocês conclui. Eu quero aproveitar, gente, para, inclusive, suscitá-los a perguntas, tá? Vocês podem levantar a mão, que a nossa assistente aqui leva o microfone até vocês, tá? Mas agora tem mais uma, Daniel? Tá, então pode formular. Bom, mais uma, talvez não tão fácil, mas eu vi que... Agora, você tem método, pelo menos, para lidar com isso. Se, eventualmente, o senhor fosse convidado novamente... Pode? Estava pensando em chamar de doutor, hein? Se você fosse convidado novamente para lidar com uma nova crise, dessa vez a crise que está acontecendo no Rio Grande do Sul, quais seriam as primeiras medidas que você tomaria? Olha, e foi ótima a questão do avião aqui, com a perspectiva de absoluta urgência que o assunto requer, eu faria exatamente o que eu fiz antes. Exatamente o que eu fiz antes. Precisa de um comitê de crise, precisa ter autonomia, precisa ter recursos para poder lidar com essa crise. Eu faria um interlocutor do governador Leite me telefonou e perguntou o que o senhor poderia sugerir. Eu disse para ele, está tudo na medida provisória que criou o Comitê de Gestão da Crise de Energia. Está tudo lá. Claro que adaptado para o setor e para... Está tudo lá. Eu faria nada diferente, com a urgência. Naquele tempo era urgente, mas aqui é vidas humanas, vidas, enfim, o meio ambiente, é o aeroporto fechado. Nunca pensei que a gente pudesse chegar a um negócio desse. Aeroporto inundado, olha as fotos. Não faria nada diferente com a urgência que o assunto requer. E aqui demandaria, inclusive, uma autonomia supra-esfera de governo, supra-prefeitura, Estado e governo federal. Tem que ser realmente alguma coisa que tem que ter todas essas características. Fundamental a autonomia. Precisa ter autonomia e recursos para tomar decisões rápidas, porque você toma uma decisão, precisa que vá para tal lugar, precisa ir para o Congresso, esquece. Não leva em conta essa absoluta emergência da situação. Mas faria
exatamente a mesma coisa. Próxima pergunta. Eu só pediria que você mencionasse seu nome, se apresentasse rapidamente, depois da sua pergunta. Um bom dia, me chamo Ricardo Patrese. E na minha pergunta, senhor Pedro, eu tenho uma premissa que eu falo, se você falha em planejar, você já planejou falhar. E dentro da tua fala, o que eu percebo é que você tem uma habilidade muito boa com pessoas. E como a gente está aqui diante de muitos jovens, a gente percebe que existe uma cultura no Brasil que tudo é muito fácil, onde a gente não precisa buscar esses desafios que, como você citou, que gosta. E eu quero algo intrínseco seu. Como é que você utiliza do teu raciocínio para entender que você quer cada vez mais desafios, sabendo que não vai ser fácil e que você precisa passar por todos esses métodos que você citou, que é, inclusive os métodos de coaching, entender o estado atual, estado desejado. E como é que você utiliza de estratégias para motivar pessoas, incluindo os jovens que estão aqui presentes? O que é que você pensa para poder agir assim e quais são as estratégias que você faz para incluir outras pessoas nesse movimento? Ótima pergunta também. Vocês podem me chamar de Pedro, eu sempre brinco quando me chamo do senhor Pedro, doutor Pedro. Eu sei que eu sou velho, não precisam ficar me lembrando disso. Mas, Pedro, depois de você falar que o Temer te chamou de doutor Pedro, aí fica difícil. Pô. Mas o Temer, ele é assim. O presidente Temer é assim. Aí é o jeito dele. Vamos lá. Para mim tem uma coisa fundamental para você motivar. É você acreditar naquilo que você está transmitindo. Se você não acredita naquilo que você está transmitindo, esquece. Não peçam para os outros acreditar. Os outros acreditarem. Então, a habilidade de explicar a sua racionalidade de um determinado assunto é fundamental. E em negociação, isso é mais importante ainda. Você pode até dizer, não vou abrir minha racionalidade porque o cara vai saber como é que eu penso. Eu penso diferente. Se eu dizer para ele qual é a minha racionalidade, vai ficar mais difícil para ele dizer não para mim. Porque se o que eu quero é racional, como é que ele vai dizer não? Agora, ele pode dizer não, vai inventar algumas coisas. E aí eu tenho que entender que é parte do jogo. Mas voltando ao tema da comunicação e da motivação, olho no olho, como a gente está fazendo aqui agora, é fundamental acreditar naquilo que você quer transmitir. Senão, esquece. Não subestime a inteligência das pessoas, isso é muito comum também. Quantas mensagens de governo a gente vê que eu me pergunto, mas será que eles acham que todo mundo é idiota? Está certo? Está claro que não é isso que ele está falando. Né? O mestre nisso era o Maluf. Né? O Maluf perguntava uma coisa para ele e ele respondia que não tinha nada a ver com a pergunta. Absolutamente nada a ver. Era um negócio impressionante, o Maluf. Mas assim, esse é um ponto fundamental. Acreditar no que você está dizendo, está transmitindo, e não subestimar a inteligência de ninguém. E estar preparado para escutar uma racionalidade diferente da sua. Porque também existe. E preparado para aceitar a racionalidade do outro é tão importante quanto querer que o outro aceite a sua. Então, eu acho que são coisas que, se você faz, você consegue motivar associado a um propósito que cativa as pessoas, um objetivo que cativa as pessoas. Sempre digo, todo trabalho honesto é legítimo, é importante. Mas quando você tem uma coisa importante associada ao seu trabalho, fica melhor ainda. Você acorda feliz, vai fazer aquilo com alegria. Perfeito. Próxima pergunta. Quem que... Você. Bom dia. Meu nome é Thales Sofini, eu sou especialista em planejamento estratégico pela DESG de São Paulo. Eu estou falando isso porque vai bem no cerne aqui da pergunta. Como o senhor teve experiências tanto na parte governamental quanto na parte empresarial, como o senhor pode falar para a gente, assim, como formular uma equipe tanto para realizar o planejamento quanto para formar um comitê de crise ou de desafio? Né? Como recrutar uma equipe, é isso? Como pensar
em como vai ser essa comissão, decidir quem vai ser componente ali, quem vai fazer parte do planejamento e do comitê, né? E se tem alguma diferença disso para o setor privado e para o público? Tá. Não acho que tenha diferença. Aqui, olhando um pouco como a gente trabalha na composição de conselhos de administração, é muito importante você fazer aquilo que se chama de matriz de competências. Então, quando você está lidando com um problema, você precisa de 2 tipos de competências diferentes. Você precisa de competência de gestão e você precisa de competência no conteúdo específico, no conhecimento do assunto. Então, você precisa também fazer um planejamento. Você também precisa pensar nisso. Não que no tempo do apagão eu tenha feito uma coisa muito estruturada, mas sim eu pensei, eu preciso de alguém que entenda o tema de desdobramento de meta, de gestão, vou buscar o melhor do Brasil. E ele aceitou na hora, o Falcone. Eu preciso de alguém que entenda do setor elétrico, entenda dessa confusão toda. Buscar o Mário Veiga. E depois, quem tem competências de gestão necessárias, pessoas do Tesouro, pessoas do Orçamento, enfim. E uma coisa fundamental é o fato de que você não pode se dirigir pelo QI. O QI é quem indica, tá certo? Você tem que ter as pessoas que você precisa. E isso faz parte da autonomia. Então, a resposta é essa. À luz do ponto A, do ponto B, de como você quer sair de A e chegar em B, você precisa pensar nesses 2 tipos de competência, a competência gerencial e a competência específica. Muito bem. Guilherme Gandra. Tudo bem, senhor Parente? Então, uma Não, pergunta... senhor Parente não, Guilherme, é Pedro só. É porque eu conheço o avô dele, então... E o tio também. Mas então, Pedro, tem uma pesquisa recente feita por uma consultoria que fala que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. Então, indo na linha dessa pergunta da motivação e da gestão de equipe dos dois que perguntaram, eu queria saber, o senhor enxerga que há esse problema socioemocional em relação aos funcionários, tanto no âmbito público como no privado, e como gerenciar essa questão mais do que a questão técnica? Inclusive, eu e o Wilson estamos projetando aí um projeto de lei que busca trazer essas habilidades socioemocionais para as escolas da Secretaria de Educação, que é muito importante. Então, pergunto para o senhor para trazer isso para nós com a sua experiência. Pedro, só uma coisa importante aqui, isso que o Guilherme mencionou é muito importante, né? No Brasil, a gente negligencia um pouco o desenvolvimento de soft skills na educação. Que você, enquanto gestor, eu tenho uma seríssima impressão de que você deve valorizar muito isso. Eu, enquanto educador e também gestor, é algo que eu valorizo muito também. Eu acho que a base para um ambiente corporativo funcionar ou para o Estado funcionar são pessoas que têm competências, virtudes comportamentais. Isso é a base, tá certo? Então, o nosso projeto, não é, Guilherme? É no sentido de criar uma disciplina, incluir no currículo aqui de São Paulo, das escolas, de fato, essa disciplina das soft skills. Muito boa pergunta, muito boa mesmo, muito importante. Antigamente, a gente avaliava executivos só pelos resultados financeiros. E por conta dessa questão que você coloca, passou a se fazer avaliação numa matriz também. Numa matriz que julga ou que procura avaliar resultados num eixo, mas também atitudes no outro eixo. E para gerir essa questão, você tem que começar pensando na sua organização que atitudes são aquelas que devem ser estimuladas e desejadas, e vice-versa. No fundo, nós estamos falando de um tema super relevante aqui, que eu também adoro, que é cultura organizacional.
super relevante. Porque também tem um erro muito grande, as pessoas acham que a cultura acontece independentemente de gestão. Aconteceu, a cultura é a que está lá. É o jeito de ser, pensar e fazer. Essa é uma boa definição de cultura, mas o erro é não é possível gerenciar. É sim. É sim. E cultura começa com exemplo. Não adianta você dizer que você quer que todo mundo faça isso se você é o primeiro a fazer aquilo. Tá certo? Tem uma frase que eu adoro, talvez seja já chavão, mas seus exemplos falam tão alto que eu não escuto o que você fala. Tá certo? Então, assim, a partir da definição do que você quer estimular e do que você quer desestimular, você vai avaliar aquela pessoa também. Um detalhe super importante. Quando a pessoa não tem as atitudes corretas, mas traz um excelente resultado, você entra num dilema. E agora? E eu vou dizer para vocês a minha experiência. É impossível, ou quase impossível, você consertar atitudes. Não tem processo ou sistema que conserte atitudes. Não tem gestão que conserte atitudes. Mas você tem, sim, se você não tem os resultados esperados, você tem como, ao menos, tentar, sinceramente, fazer com que aquele colaborador possa apresentar resultados melhores. Em resumo, eu estou dizendo, é muito mais importante a atitude do que o resultado. Obrigado. Ali, mais 3. Já estão com o microfone? Você aqui. Parabéns, Pedro, pela palestra. Sensacional. Trajetória, pragmatismo, paciência. Sensacional. Parabéns. Sou o Maicon Santos, trabalho com consultoria há mais de 10 anos. Trabalhei com o Cláudio Galeazzi muito tempo, reestruturando empresas. Sei um pouquinho do dia a dia disso aí. Gosta de crise também. Reestruturando muitas empresas. Passei por grandes e algumas muito trabalhosas. A pergunta é, nessa direção, né, pensando um pouco na Petrobras, no meio de consultoria, ela é muito conhecida por ser lenta. Como o Wilson comentou, o timing é muito importante no negócio. E reduzir a alavancagem da empresa, triplicar o valuation, precisa melhorar a velocidade da máquina, né? Creio que isso não foi construído apenas com a política de preço, certo? E se puder citar aí quais foram as 3 principais ações, alavancas que você conseguiu trabalhar para trazer esse resultado, se conseguiu melhorar de fato a velocidade da máquina, porque a gente fala muito, né? Aqui não é Petrobras, na consultoria, né? Então acho que esse chavão acabou pegando. Bom, tem aquela frasezinha que é comum, que diz, não há ventos firmes por uma nau sem rumo. A gente volta ao A, B, como se sair de A chegar em B. A gente precisava de um plano, precisava ter metas. E o que nós fizemos foi convocar, e eu me lembro de uma gerente executiva, porque na Petrobras a estrutura não é presidente, vice-presidente, diretor. É presidente, diretor, gerente executivo. Então, um gerente executivo na Petrobras tem o mesmo nível que um diretor nas outras empresas. Eu fui convocar os gerentes executivos para participar desse planejamento estratégico da empresa. Eu lembro que uma delas veio no final da primeira reunião, porque eu queria escutar as pessoas. Se eu tenho coisa importante para motivar, eu quero escutar. Também tem uma experiência muito interessante no Apagão em relação a isso, mas você precisa, para motivar as pessoas e as coisas acontecerem no prazo que você deseja, você ter uma ideia clara de onde você quer chegar, objetiva e com metas. A partir daí, você acelera o processo. As 2 metas foram cumpridas, embora eu tenha saído antes do ano 2018, mas eu saí na metade do ano, e quem ficou lá era membro da minha equipe, que é o Ivan Monteiro, que hoje é presidente da Eletrobras. As 2 metas foram cumpridas. Então, assim, essa é uma pré-condição absolutamente necessária. Ela pode não ser suficiente, mas ela é necessária. Sem você saber onde você quer chegar,
sem você explicar por que você quer chegar lá, para motivar as pessoas, você não pode contar que as pessoas entendam os prazos que estão sendo colocados. A partir do momento que a pessoa entende, a partir do momento que ela entende a sua racionalidade, ela vai embarcar. Então, nós conseguimos fazer as coisas num prazo razoável. Dito isso, a Petrobras tinha muita velocidade na gestão anterior, onde as diretorias tinham digamos assim, uma estrutura completa. Cada diretoria tinha o seu órgão jurídico, o seu órgão de pessoal, o seu órgão de procurement, de compras. E deu no que deu. Acabou dando na Lava Jato. Então, assim, depois se criaram toda a decisão de gastos da empresa, de investimentos, de CAPEX e tudo mais, tem que passar por comitês. Então, a governança por si só, especialmente numa empresa que saiu daquele trauma, ela impõe uma demora. Dito isso, recentemente, tão recentemente quanto nesta semana, eu estava ligando para uma pessoa importante nos órgãos de governo de Brasília, para falar a respeito de um processo que não me afeta, mas que afeta o Conselho de Administração e o CEO anterior à minha chegada, porque tomou uma decisão no melhor interesse da empresa. E agora, essa decisão, que foi a venda da Petrobras na Argentina, está sendo questionada no Tribunal de Contas da União pelos auditores. Quando a gente fala Tribunal de Contas, tem que tomar cuidado, porque tem os auditores e tem os ministros. E os auditores dizem, olha, não é possível identificar que houve perda, mas o preço pago é superior ao nível intermediário da banda que foi calculado pelos próprios funcionários da Eletrobras. Ora, se não há como dizer que houve perda, como é que você pode querer impor multa por perda? E depois, outra coisa, eles venderam por um preço superior ao das ações que eram negociadas na Bolsa em Buenos Aires. Então, aí entra o risco de ser gestor no serviço público. Todos, e de novo, aqui eu volto ao tema que eu disse que eu gosto muito também, que é a comparação de gestão do serviço público e do setor privado. Todos os estímulos no sistema de gestão do serviço público são para não fazer. Não são para fazer. Se você ficar quietinho no seu lugar, funcionário público, você vai ser promovido de 2 ou 3 anos, e ainda tem uma aposentadoria bem razoável. Eu sei que diminuiu, mas é bem razoável. Então, a propensão a não fazer, ela é estimulada. E, de novo, a gente volta ao tema da cultura. Que atitude é estimulada? Não fazer. Então, a pessoa que faz no serviço público, ela tem que ser comendada, ela tem que ser parabenizada. Porque é uma profissão de alto risco. Pessoal, no CPF, eu saí da Petrobras com 60 processos. 60 processos. Em compensação, o cheque da minha indenização de saída foi de R$3.000. Como dizia o Chico Anísio, o salário volta certo. Um esclarecimento, o presidente da Petrobras é muito bem pago sob o ponto de vista do universo das estatais. Se você compara com as empresas do mesmo porte, estatais globais, não chega nem perto, obviamente. Perfeito. Primeiro ali, depois aqui. Ou foi ela primeiro que pediu? Foi ela primeiro? Então vamos lá. Ladies first. Uma honra, Pedro. Eu sou a Maria Eduarda, do Instituto Mauá. E quando falamos, eu anotei essa pergunta há um tempo, voltando num tópico já abordado. Quando a gente fala em gerenciamento de crise, a gente fala de LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse contexto, relacionando também com a situação atual do Rio Grande do Sul, tratamos de uma crise previsível, mas que não foi exatamente prevista, mediada pelo governo. Nesse tipo de situação, você acredita em alguma flexibilização da lei? E se sim, como?
Excelente pergunta, parabéns. Eu não acredito que é possível. Eu digo que ela é indispensável. Aliás, qualquer lei que traga tem que ter uma lei especial. Talvez, como chegou a discutir no Senado, não sei onde, uma emenda constitucional urgente para ser votada, as duas votações numa casa só, hoje é quinta, e na outra casa na sexta, promulgada. Que dê todas essas condições que eu mencionei anteriormente. Gente, se não for nessa situação, vai ser quando? A resposta que tem que ser dada é essa. É isso que se espera das autoridades. Importante ir lá visitar e tudo mais. O presidente Lula levou, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, foi, sei lá, uma comitiva de 10 ou 12 pessoas. Agora precisa agir, precisa fazer, precisa tomar uma medida. Eu já escutei, eu acho que as pessoas, quem fala isso tem uma certa razão, senão a situação agora está horrorosa, mas eu me pelo de medo em pensar o que a gente vai encontrar quando a água baixar. Imagina a pista do aeroporto infiltrada. O que significa refazer uma pista de aeroporto? Esperamos que não esteja, não pode estar. Porque ela em si pode não estar infiltrada, mas em volta infiltra e prejudica a base da pista, que é um negócio super importante para aguentar o peso dos aviões. Enfim, não é que acredito que seja possível, é absolutamente indispensável. Aí é LDO, o planejamento estratégico de governo, que é aquele planejamento para 4 anos, né? E passando por cima, de novo, das esferas de governo. Isso não é governo federal, não é Estado, não é município, é todo mundo. Todo mundo. Perfeito. Vamos fazer mais 2 perguntas e aí a gente tem que encerrar. Pedro, bom dia. Parabéns à Associação Comercial, à Faculdade do Comércio, Fórum de Jovens Empreendedores. Você tem, na sua carreira, tramitado muito, tanto no privado quanto no público. E aqui nós estamos uma casa fomentada com o empreendedorismo. Eu sou André Ribeiro Marques, especialista em franquias. Estou há 27 anos nesse mercado. E a gente fala sobre a força do empreendedorismo e dos empresários para fazer a alavancagem do Brasil. Tu falou muito sobre 2 metas, né? Quais seriam as 2 ações que nós poderíamos incentivar para que cada vez mais tivéssemos o empreendedorismo, os empresários sendo qualificados e melhorados para a geração de renda e empregos dentro do país? Eu vou dizer só uma. Governo, pelo amor de Deus, não atrapalha. Deixa a gente trabalhar, deixa a gente empreender. Simplifica, né? Quer dizer, não vamos fazer uma reforma tributária, emenda constitucional, lei complementar. Tem tanta coisa que pode ser feita para simplificar a vida do empresário. Olha o sistema de declarações de impostos que você tem, estadual, federal. Simplifica. Até muita coisa melhorou, vamos também reconhecer, né? Abrir empresa hoje não é um negócio que leva meses. Mas não atrapalha. Assim, minha visão, o Everardo Maciel, que foi secretário da Receita, ele tem algumas frases que eu gosto muito. Tem algumas bem pitorescas. Mas uma que ele dizia sempre é assim: Sua Excelência é o fato. Ou seja, contra fato não há discussão. Aqui eu quero dizer, Sua Excelência, o empreendedor. Tá certo? Abre as portas. Welcome, tá certo? Vem. Porque gera emprego. Olha essa indústria de franquias. Quantos empreendedores, aí você vai me dar um número que eu não sei, quantos empreendedores de franquias nós temos no Brasil hoje? Quase 200 mil empreendedores. Fala no microfone, que o pessoal está longe da gente aqui, está lá no Zoom. São 3.311 redes de franquias no Brasil, faturamos 264 bilhões em 2023, um crescimento de 13,8%. Os empregos diretos e indiretos são quase 5 milhões. Pois é. Tá? E a previsão de crescimento para esse ano são quase 15%. Que resposta boa, hein, Pedro? Excelente. Excelente.
está na ponta da língua, muito bom. Obrigado por tudo. Perfeito. Próximo. Está ali? Um bom dia, eu queria primeiramente agradecer pela palestra. Eu sou o Lucas Leite, sou aluno de administração do IMT, e você deu bastante ênfase do que você não fez nada sozinho, do quão é importante ter pessoas qualificadas do seu lado. Queria perguntar para você, como um grande gestor, o que você considera essencial para ter uma boa gestão de equipe? Eu acho que a gente já abordou algumas coisas, mas fundamental para ter uma... Não é apenas isso, não é uma condição necessária e suficiente, mas fundamental é a disponibilidade para ouvir. E aí eu vou voltar, porque eu disse que tinha uma história interessante do apagão. Nesse comitê de gestão da crise de energia, a gente sentava numa mesa grande, assim, os membros do comitê, e atrás tinha os assessores. E eu ficava olhando os assessores, muitas vezes, e notava que muitas vezes isso aconteceu. Tinha um ou outro que estava louco para que o seu chefe falasse alguma coisa, e o chefe não falava. E eu notava aquilo até que eu chegava a um ponto e dizia: fulano, eu acho que você tem alguma coisa a dizer, você poderia dizer. E vinha coisas super relevantes, que o chefe, por uma razão ou outra, legítima ou não, muitas vezes não, preferia não dizer, porque às vezes puxava, atraía para si alguma responsabilidade. E, como eu já falei, é duro ser gestor do setor público. Tá certo? Mas escutar é fundamental, além dessas outras coisas que eu mencionei aqui. Mas o líder que não escuta... Tem uma coisa que também é super interessante, que brasileiro não gosta de levar má notícia para o seu chefe. Não gosta. E tem chefe que não gosta de ouvir má notícia. Também. Então, o que é que acontece? O CEO de uma empresa, nessas situações, é o cara mais mal informado da empresa. Porque o cara não fala para esse, não fala para esse, não fala para esse, não chega nada nele. Então, assim, cabe a esse CEO chamar as pessoas, escutar, perguntar, escutar. O que você está achando? Eu fazia café da manhã com empregados da Petrobras, uma vez por mês, escolhidos, vinha de plataforma, vinha lá do Amazonas, de Urucu, vinha de todo que é lugar. Eu escutava, perguntava, reclamava, escutava, dizia as minhas razões, apresentava a minha racionalidade. Eu acho que esse aspecto de liderança é um dos aspectos fundamentais. Não apenas esse, eu acho que eu me repetiria se eu voltasse aos outros. Perfeito. Agora, em 2 minutinhos, a pergunta finalíssima. Vou tentar ser breve. Bom dia a todos. Bom dia, Wilson. Meu nome é Bruno Castro, eu sou assessor de Secretaria de Planejamento da cidade de São Caetano do Sul. Sou professor do Paulo Souza, que é o nível técnico, e sou professor daqui da casa, Faculdade do Comércio, dos cursos de gestão. A minha pergunta é um pouco da síntese do que foi falado aqui. Então, não foi uma palestra, foi uma aula, né, Wilson, que o Pedro deu aqui. Dentro das organizações, eu costumo falar para os meus alunos que ela é social, ela é técnica e é política. Técnico no sentido de você ser realizador, que foi um pouco que o Wilson falou aqui no começo, das questões de não fazer espuma, e sim ter resultados. A questão social, que a gente falou até agora, que é a questão da habilidade de como inspirar as pessoas para conseguir atingir resultados, e a questão política, né? Quando você sobe no nível hierárquico da organização, você tem que ser mais político. Você disse que na sua trajetória você foi servidor de carreira e depois migrou para a parte do governo, que é uma parte política. E eu queria saber se houve esses conflitos de gestão enquanto você fez essa transição do privado para o público, e quais são as competências e habilidades que diferem isso, quando você vira a chavinha. E aproveitando só mais uma pergunta rapidinho, Wilson, você disse que, enquanto ministro da Casa Civil, você disse que a crise energética não era uma crise setorial, mas sim uma crise interdependente e sistêmica de todas as áreas, que impactava todas as outras, e o bem-estar e a questão econômica social do nosso Brasil. E aí, nesse momento, você se vê cercado de pessoas especialistas para ajudar a tomar a decisão. E diante aqui dos alunos do curso de administração da FAC-SP, do Instituto Mauá,
aqui, eu queria que você também enfatizasse a importância do administrador enquanto generalista, mas também a importância dos especialistas de estar cercado na hora de tomar decisão. Desculpa ser prolixo. Não, imagina. Obrigado pela pergunta. Eu acho também que, de alguma maneira, passamos nessas questões, mas eu acho que, em primeiro lugar, reconhecer as diferenças. Tem uma... E aqui, voltando ao tema da diferença setor público e setor privado, tudo começa no princípio jurídico básico. Qual é o princípio jurídico básico do setor privado? Você pode fazer tudo que não está proibido em lei. Vamos ao princípio jurídico básico do setor público. Parece igual, mas não é. Prestem atenção. Você não pode fazer nada que não esteja previamente previsto em lei. É bem diferente. É bem diferente. De um lado, você tem uma abertura imensa. É o seguinte, o que não está proibido, você pode fazer. É a questão da discricionariedade. Exatamente. A outra é, cara, se não tiver autorizado previamente em lei, não faz, porque é contra a lei. Porque isso é um dos princípios básicos constitucionais, o princípio da legalidade. E este princípio básico, embora compreensível de onde ele vem, ele é uma raiz relevante para um dos problemas do serviço público, que é o desestímulo, não a fazer aqui, mas a inovação. Como é que você vai ser inovador e implementar uma inovação se já tinha que ter sido pensado antes? Então, não é inovação. Tem aqui uma circularidade que você não consegue superar. Então, eu acho o seguinte, eu acho que é fundamental que, seja no setor público, seja no setor privado, você conheça bem as características de cada setor. Não para não fazer, mas poder fazer de maneira a minimizar problemas futuros. E setor privado, eu quero insistir, é muito mais fácil ser executivo no setor privado do que no setor público. Executivo do setor público é um herói. É um herói, aquele que faz, e tem muitos que querem fazer. Às vezes ele quer superar um problema e aí faz um deslize de natureza formal, pequeno. Cai lá no Tribunal de Contas. Porque no setor público é mais importante o processo do que o resultado, por causa do tema da legalidade. Perfeito. Pedro, antes da minha fala final, eu gostaria de mencionar as presenças importantes do nosso coordenador do curso de Gestão Financeira da faculdade, Rodrigo Simões. Por gentileza, uma salva de palmas. E do nosso professor de Logística da Faculdade do Comércio, professor Carlos Vormitag. Bom, Pedro, encerrando aqui esse brilhante momento que nós tivemos nesta manhã, eu quero te dizer o seguinte: Pedro também é ligado à OSESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Nós temos uma afinidade muito grande, gostamos de música erudita. E eu faço uma analogia aqui, Pedro, faço uma comparação da sua palestra com uma música bonita. Tem música que se notabiliza por um clímax, né? A música inicia, você fica esperando aquele clímax. Mas tem música, que são obras-primas, né? Masterpieces, que elas são lindas do início ao fim. A introdução é linda, o meio é lindo e a coda é linda também. Certo? A sua palestra foi isso, Pedro. Obrigado. Foi uma música linda do início ao fim. Obrigado. E fica como mensagem final para os alunos, Pedro, para esses jovens todos que estão hoje aqui, que é o seguinte, gente. A vida, ela não é fácil. Vida, geralmente, você está administrando problemas. A vida é mais problema do que glória, tá certo? É isso, mas não é só a vida do Pedro, ou a minha, ou do presidente Ordínia. A vida de todo mundo é assim, certo? Mas é importante que vocês saibam que as pessoas que crescem na vida são aquelas que dão a cara a tapa. Não se intimidem, gente. Não se intimidem. Vocês são bem formados, vocês têm o apoio das suas famílias, das suas instituições, vocês estão sendo muito bem qualificados. Importante que vocês elejam bons exemplos,
que vocês participem cada vez mais de eventos como esse aqui, né? Porque você vai adquirindo sabedoria, você vai adquirindo, certo, a cabedal, né? Experiência. Que vocês saibam que existem entidades no Brasil, em São Paulo, como a Associação Comercial, certo? Que há 130 anos, esse ano completa 130 anos a nossa entidade, que é uma entidade que ajuda o empreendedor brasileiro. Então, essa vida associativa, ela é importante, fortalece, né? Então, é o seguinte, gente, não se intimidem. O Pedro reuniu na vida dele todo um gabarito para conseguir enfrentar crises, certo? E se tornou, talvez, hoje, o maior gestor de crises que o Brasil já conheceu. Eu digo isso, Pedro, assim, não é para fazer média com você, não. Estou falando isso com bastante honestidade mesmo, intelectual. Você é um gestor assim como eu nunca vi igual. Roberto Macedo, que é uma das pessoas mais críticas que eu conheço, teve que deixar a nossa palestra. Roberto Macedo é um dos caras mais críticos que eu conheço. Roberto Macedo fala, o Pedro é um gestor como eu nunca vi na vida. Entrega mesmo. Então, mas não basta ter gabarito. Não basta ter gabarito. É importante dar a cara a tapa. Certo? Você se intimidar, você ficar nessa prostração, você ficar desestimulado, é a pior coisa que existe. Senão você não cresce. Você tem que se expor, não é? Então, essa é a mensagem final que eu deixo, tá? Não se intimidem. Vocês têm toda a capacidade de fato, mostrarem a sua... Vocês têm capacidade para mostrarem a sua capacidade, certo? Vão levar tapa? Vão levar, faz parte da vida. Mas tendo planejamento, como o Pedro ensinou, tendo planejamento, sabendo chegar de A a B, tendo uma boa equipe, engajando a equipe, testando aquilo que vocês planejaram, eu tenho certeza que os resultados, que a vida do Pedro é uma vida de resultados, como eu disse no início dessa palestra, os resultados serão exitosos. Pedro, muito obrigado, e eu quero chamar ao palco para entregar a você uma pequena homenagem da Associação Comercial. Eu quero chamar 2 educadores que estão hoje conosco aqui, professor Zé Carlos de Souza Júnior, reitor da Mauá, e a professora Valdenice Minatel, do Dante Alighieri. Venham ao palco, por gentileza, para a gente poder entregar a homenagem. Homenagem da Associação Comercial de São Paulo. Vamos lá? Foto aqui, Pedro. Você quer dar uma mensagem final? Rápido. Que prazer de falar para uma plateia como essa. Jovem. Ficaram sentados aqui prestando uma enorme atenção. Eu fico muito feliz. Obrigado. Obrigado a vocês. Mensagem final do presidente da Associação Comercial, Roberto Matheus Ordini. Bem, bom dia e agradecer primeiramente a você, Pedro. Realmente você trouxe uma aula para nós, mais do que uma palestra, uma experiência de vida bem-sucedida a favor do Brasil, que sucedida pessoalmente todos nós podemos ter, mas a favor da nossa nação são poucos, e você trouxe esse exemplo. Muito obrigado. Queria agradecer a presença de todos e dizer que a Associação Comercial é isso, é aprender, sempre. Tenho certeza, vocês que são alunos, e os mestres, e nós mais velhos, estamos sempre aprendendo. Ninguém é senhor da verdade. Infelizmente, ainda estamos distantes disso. Mas temos uma coisa em comum. Todos temos opções de aprendizado. E cada dia é uma experiência nova. E hoje tivemos uma experiência feliz, nova e feliz. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado a todos vocês. E a vocês, jovens, continuem firmes. O Brasil precisa de vocês.
Muito bem, gente. E assim a gente encerra a nossa palestra. Fica o convite para as próximas, tá? Será divulgada a próxima palestra, que deverá ser agora em agosto, porque dia 10 de junho, o próximo evento do Fórum não será uma palestra, será a nossa comemoração dos 40 anos, Pedro, do Fórum de Jovens Empreendedores. E em agosto nós teremos a nossa próxima palestra, possivelmente falando sobre varejo. Será o próximo tema. Tá bom, gente? Muito obrigado, um forte abraço a todos. Por favor, façam mais um serviço para o país.